propósito que começa hoje. O que é que vai acontecer, pastor? Daqui a pouquinho, na hora do culto, depois da mensagem, depois da palavra, na hora da oração, eu vou pedir para você dobrar os seus joelhos em favor da sua família. Amém? Nós vamos nos ajoelhar sobre esse papel e orar por eles. Mas não vai ser só hoje aqui não. Você vai fazer isso agora, já daqui a pouquinho, depois da palavra, e você vai levar esse papelzinho para casa e eu quero que você comece conosco essa corrente de fé, essa campanha. Você vai fazer isso durante 7 dias, até quarta-feira que vem. Então você vai tirar um momento no dia, você vai dobrar os joelhos pela tua família, pelo menos uma vez no dia. Amém? Seja de manhã, tarde, à noite, você vê o melhor horário, pastor, vou fazer de madrugada, faça, mas você vai dobrar os joelhos em cima desse papel, esse papel vai ficar com você essa semana. Você vai orar a semana inteira, e quarta-feira que vem você traz de volta. Quem vai orar vai ser eu. Quando você trouxer a quarta-feira que vem, você vai me entregar esse papel, eu vou levar comigo, aí começa a minha oração. Só que você não vai ficar parado não, que eu já vou te entregar outro para você continuar orando. Amém? E aí você continua fazendo esse propósito, mais uma semana, aí traz e eu continuo. Nós vamos fazer em 2. Por quê? A Bíblia diz, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo Pai que está no céu. Então, a minha oração vai te ajudar, mas a sua oração é insubstituível. Amém? Tem que ter a sua. Você vai orar pela tua família e nós vamos ver muitas respostas desse propósito. Eu vou começar já explicando para você. Se você pegar o pedido aí, você vai ver que está escrito lá direito assim, ó, 5 causas que devem nos levar a estar de joelhos por nossa família diante de Deus. E eu vou falar cada uma delas para vocês. A primeira causa, para que sejam espiritualmente fortes. Segunda causa, para que habite Cristo no vosso coração. Terceira causa, tenha raízes e alicerces firmes em amor e não sejam inconstantes. Quarta causa, para que junto com o povo de Deus, ou seja, na igreja, se aprofundem nas coisas de Deus e não sejam rasos. E quinta causa, que sejam completamente cheios da natureza de Deus. Tudo isso está aqui nessa palavra que eu vou te mostrar hoje, para que você entenda. Deus atende só oração de joelhos, pastor? Não. Deus atende oração de pé, sentado, deitado, mas há algumas causas pelas quais a Bíblia nos manda nos colocar de joelhos. Eu vou te mostrar quais são essas causas aqui, 5 delas, tá? Repito, nós não podemos ser fanáticos, falar, não, para Deus ouvir tem que ajoelhar. Não, senão coitado do paciente do hospital que está deitado na cama e não pode nem se levantar. Ele vai orar deitado, Deus não vai ouvir? Vai ouvir, seja qual for a necessidade, mas há algumas causas que Deus nos manda nos colocar de joelhos por elas. Amém, Jesus? Vamos lá, vamos aprender? Então vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 14, em o nome de Jesus. Quem já escreveu aí o nome da família, deixa o seu papelzinho agora, e eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, que Deus vai falar com você. Efésios capítulo 3, verso 14. Então diz assim, por causa disso, me ponho como? De joelhos. Então, o apóstolo Paulo, que é quem está escrevendo aos Efésios, ele começa dizendo que por causa dessas coisas que nós vamos ver aqui, o que ele faz? Ele se põe de joelhos. Por causa do quê? Ele vai explicar. Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 15 diz, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então ele se colocava de joelhos diante do Pai, em o nome de quem? De Jesus, né? Versículo 16, para quê? A partir do para quê ele começa a explicar. Para quê que ele se ponha de joelhos? Por quais causas, né? No 16 ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem o quê? Interior. Traduz aí, pastor, não entendi nada. Vamos lá, vou te ajudar. Para que era a primeira causa pela qual Paulo se colocava de joelhos? Para que, pelas riquezas da sua glória, lembrando que Deus não vai fazer nada pela nossa capacidade, Ele faz pelas riquezas que Ele tem na sua glória. O que Deus tem de riquezas? Deus tem tudo, não é só financeiro não, Deus tem paz, Deus tem saúde, Deus tem alegria, as riquezas de Deus são ilimitadas. Então Ele vai agir pelo poder dEle, não pela nossa capacidade, já começa por aí. Vos conceda que sejais corroborados. Que palavra difícil, corroborado. O que é corroborado? Fala assim, ó, fortalecido. Pronto, ficou mais fácil. Fortalecido com o poder do seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aonde? Ele é específico aqui, no homem
interior. O que é o homem interior? Você já ouviu falar de homem interior? O que é o homem interior? Nós temos o que a Bíblia chama de homem exterior e de homem interior. Homem exterior é esse aqui, ó, de carne e osso. Está entendendo? Sim ou não? Que é corruptível no sentido de se degradar. Isso aqui se gasta, né? Se degrada. E o que é o homem interior? É o nosso quê? Espírito. Esse aí, meu irmão, é o que precisa estar fortalecido. Aqui está o primeiro segredo. Por que essa era a primeira causa que fazia Paulo se colocar de joelhos pelo seu povo? Para que esse povo fosse fortalecido no homem o quê? Interior, no seu espírito. Traduzindo, para que esse povo fosse espiritualmente forte. Por quê, pastor? Porque muitas vezes hoje, em se tratando de família, que hoje é dia de orar pela família, a gente se preocupa mais com o homem exterior do que com o homem o quê? Interior. Você quer ver um exemplo? Deixa a mãe ver o filho doente, ela fica desesperada ou não fica? Fica. Mas o filho não está doente, mas às vezes está sem Jesus. Ela fica desesperada? Nem sempre. Aí ela fala assim, não está com Jesus, mas está com saúde, pastor, está trabalhando, está bem empregado, está bem empregada, tem carro, tem casa, parece que está tudo bem, mas está tudo bem? Não está. O que é o carro-chefe da vida de um ser humano? Eu falo para você com toda certeza, é a vida espiritual. Se a pessoa estiver espiritualmente forte, ela vence em todas as áreas da vida dela. Agora, se ela estiver espiritualmente fraca, ela pode estar financeiramente forte, ela pode cair do mesmo jeito. Ela pode estar materialmente forte, boas posses, tudo construído, ela pode cair do mesmo jeito. Ela pode estar de saúde forte, mas ela pode cair do mesmo jeito. Então nós não podemos esquecer, irmãos, que nós temos que olhar para isso. Se a nossa família está forte no homem o quê? Interior. Se você e eu estamos fortes no homem interior, troca para mim, coloca ali a Bíblia, a linguagem de hoje, o Leonardo, fazendo favor. Então olha lá como fica mais claro até nessa tradução, ele vai trocar ali. Peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam o quê? Como diz ali? Espiritualmente fortes. Então cuidado, por quê? Porque às vezes a gente esquece que o principal é o quê? É o Espírito. É o homem o quê? Interior. E às vezes aquela pessoa que parece estar tão bem, espiritualmente ela está o quê? Fraca. E às vezes a gente não está prestando atenção nisso. Nós temos que orar a primeira causa de nós nos colocarmos de joelhos tem que ser pela vida espiritual da nossa família. Não outra coisa. Mas saúde, mas isso. Amém, glória a Deus, essas coisas também precisam, né? Mas às vezes eu vejo as pessoas vindo da igreja, Deus, dá um emprego para o meu filho, Deus abençoa a saúde da minha filha, Deus abençoa a vida financeira do meu marido, Deus tira fulano dos vícios. Mas e a vida espiritual? Como é que está? Eu até brinco, a mãe chega assim, por exemplo, tem 2 filhos, né? A mãe fala assim, pastor, ora por esse aqui, porque esse aqui bebe, fuma, esse aqui vive na noitada, faz tudo errado, quebra a cabeça, está devendo, não sei o que, pensa num trabalho que dá, tem que orar por esse. Amém, vamos orar, tem que orar, não tem? Ora por ele. E tem um outro, pastor, esse aqui, pastor, é o seguinte, ele não dá trabalho, não bebe, não fuma, é casado, respeita a esposa, tudo bem, isso, aquilo, tem uma boa vida financeira, uma estabilidade boa, só que só falta uma coisa, pastor, ele não é de Jesus. Aí eu pergunto, esse aqui precisa orar? E esse? Também. Só que às vezes a mãe fala assim, esse aqui o senhor ora, esse aqui não, pastor, graças a Deus não dá trabalho. Como não? Espiritualmente, pode estar tudo perfeito, entre aspas, na vida dele, mas espiritualmente não está faltando? Tá. Irmão, é questão de tempo para ele acontecer a mesma coisa que poderia acontecer com o outro, sim ou não? Porque o que dirige a vida do ser humano é a vida o quê? Espiritual. Cuidado, porque a gente se preocupa em dar o melhor para a nossa família. Pastor, não deixa faltar nada dentro da minha casa. Às vezes está deixando faltar oração. Não, eu tenho dado o pão de cada dia. Pastor, estou lutando para dar o melhor carro, a melhor casa, a melhor escola, a melhor faculdade. Mas às vezes não está lutando para dobrar os joelhos, para que não falte o pão espiritual dentro de casa. Quer ver um exemplo do que eu estou falando em relação a isso aqui? Está lá em 1 Timóteo 4,8. Segura aí, tá? Que nós vamos voltar aí, tá? Se você quiser abrir, abra lá em 1 Timóteo 4,8.
Agora, se não quiser abrir, eu coloco ali na tela, você só marca, aí depois você lembra em casa, relê em casa, tá? Ele diz assim, ó, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Porque o exercício corporal, para pouco o quê? Aproveita. Então o que ele está dizendo? Olha, tratar do homem exterior, não é que não serve para nada, aproveita, mas muito pouco. Em relação a outra coisa que ele vai falar, você tem que cuidar do homem exterior, tem que cuidar do corpo, pastor? Claro, tem que cuidar, não está falando que não serve para nada, está falando que tem algum proveito. Mas ele diz assim, ó, mas a piedade para tudo é o quê? Proveitosa. E o que a Bíblia chama de piedade, pastor? Cuidar do homem o quê? Interior, cuidar do espírito. Eu vou mostrar para você que a Bíblia chama de piedade cuidar das coisas espirituais. Por que tem que cuidar das coisas espirituais? Ele diz, porque a piedade para tudo é o quê? Proveitosa. Lembra que eu falei que a vida espiritual é a que comanda tudo? Que se a pessoa estiver bem espiritualmente, ela consegue vencer em todas as áreas. Estou falando para você, eu já vi gente, irmão, passando uma luta tremenda, mas estava bem espiritualmente. Estava espiritualmente forte, venceu. Eu já vi gente passar até necessidade. Eu contei um testemunho que eu nunca me esqueço, uma irmãzinha que nós tínhamos aqui, quando eu cheguei na cidade, quando eu cheguei aqui. Eu lembro dela, uma luta, mas pensa numa batalha. Não tinha nem, muitas vezes, o que comer dentro de casa. Mas, irmão, eu lembro que ela estava grávida. Culto à tarde, aquele solzão assim de rachar mamona. Ela chegava aqui com aquele barrigão e vinha para o culto. E eu falava, meu Deus do céu, mas que luta. Eu via que era uma mulher de Deus, por que está passando uma batalha assim? Eu falei, Deus, coloca a tua mão, abençoa. E ela buscando, e ela fiel, e ela servindo a Deus, mesmo com luta, às vezes não tinha o que comer. Repito para você, um dia nós fomos à casa dela e disse, pastor, que eu tenho isso aqui, acho que era um sofá e uma geladeira. No máximo que ela tinha. E ela permaneceu firme. Irmão, ela financeiramente não tinha nada. Questão financeira estava uma luta. Casamento, uma batalha. Marido estava preso. Quem olhava para ela falava, você é doida, você é louca. Marido preso. Ela numa luta tremenda. Grávida, mas espiritualmente ela estava forte. Meu irmão, ela venceu tudo aquilo. Hoje Deus está honrando ela. Hoje ela e a casa dela está servindo ao Senhor. Diga glória a Deus. Então é o que eu falo para você. Faltava isso, faltava aquilo outro. Mas espiritualmente ela estava forte. É isso que nós temos que nos preocupar. Quando eu digo que a piedade para tudo é proveitosa, a Bíblia diz, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. É o que eu falo. A gente se preocupa só com a vida presente. Eu estou tão preocupado porque, meu filho está sem emprego, minha filha não está trabalhando, estou tão preocupado porque o outro não tem casa, o outro não tem carro, o meu marido e isso aqui. Claro, nós temos que orar por isso também, mas nós não podemos nos preocupar só com a vida presente. Temos que nos preocupar com a vida que há de vir. Deu exemplo aí dos últimos dias, dos desastres que têm acontecido. Quantas pessoas preocupadas só com a vida presente, talvez cumprimentou, deu o último beijo, o último abraço, e de repente a pessoa foi embora. E aí? Está só preocupado com a vida presente e não se preocupou com a vida que há de vir. A nossa vida não termina aqui. Se, meu irmão, tem alguém na tua casa que talvez está forte financeiramente, está forte materialmente, está forte de saúde para dar e para vender, mas espiritualmente está fraco, você tem que dobrar os seus joelhos. É a primeira causa pela qual nós temos que estar de joelhos dobrados. Quem está entendendo, diga amém. Muda para mim, para a Bíblia, a linguagem de hoje. Olha como fica mais clara a questão da piedade ali. Ele diz, pois os exercícios físicos tem alguma utilidade, não é jogado fora não. Mas o exercício, o quê? O que diz ali? Lembra que eu falei que piedade está falando da vida espiritual? O exercício espiritual tem valor para tudo. Estou errado o que eu estou falando? O exercício espiritual tem valor para tudo. Então, não me leve a mal. Claro, você tem que ir na academia se puder, você tem que correr se puder. Mas, irmão, primeiro, se for para trocar, se não der para fazer os dois, primeiro cuida do teu espírito. Porque o exercício espiritual ele serve para tudo. O exercício físico vai aproveitar alguma coisa só. Mas a hora que você passar uma luta, o exercício físico não vai te ajudar não. A hora que você passar uma batalha, você pode estar, transbordando saúde, mas você não vai dar conta. É ou não é verdade?
Agora, se estiver forte espiritualmente, irmão, você passa por tudo. Diga glória a Deus. O exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Diga glória a Deus. Então a primeira causa, vamos voltar lá para Efésios? Efésios 3,16, volta lá rapidinho. Ele diz assim, ó: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem o quê? Interior. Primeira coisa a se preocupar é a vida espiritual, é o homem interior. Esse tem que estar forte, como diz na linguagem de hoje, né? Para que sejam espiritualmente fortes. Vamos para a segunda causa agora, está no versículo 17. Ele vai falar no versículo 17 a segunda e a terceira causa aqui. A segunda diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Meu irmão, eu tenho que ter a certeza que Cristo habita no coração da minha família, dos meus familiares. Enquanto eu não tiver essa certeza, eu tenho que estar de joelhos dobrados. Ô pastor, fulano vai na igreja. Não é na igreja, é certeza que Cristo habite no seu coração. Mas como é que alguém sabe, pastor? Eu não conheço o coração, já ouvi muito isso, né? Coração, se a gente não conhece, como é que eu sei que Cristo habita ou não habita no coração? Pelas atitudes. Uma pessoa que tem Cristo no coração, ela não consegue ficar magoada e guardar mágoa dos outros. Se Cristo está lá, Cristo não vai dividir o espaço com a mágoa. Pastor, ainda tem mágoa, então Cristo não está naquele coração. Você tem que orar. Pastor, ainda guarda rancor, ainda guarda ódio, então Cristo não está naquele coração. O que você tem que fazer? Por esta causa, você tem que estar de joelhos. A pessoa, meu irmão, que ainda tem o desejo do pecado, Cristo ainda não está morando naquele coração. Porque quando Cristo entra, Cristo não divide espaço com o que não presta. Quando Cristo entra de verdade no coração, o que não presta faz o quê? Vai embora. Então dobra o seu joelho. Jesus, eu quero, Senhor, que o Senhor habite no coração do meu filho, que o Senhor habite no coração do meu marido, da minha esposa. E enquanto eu não estiver vendo isso, eu preciso continuar tendo os meus joelhos em oração, os meus joelhos dobrados em oração. Diga glória a Deus. É a segunda causa, para que Cristo habite no coração. Terceira, ele diz assim, ó: a fim de, estando arraigados e fundados em quê? Em amor. Outra coisa importante, fala comigo: raiz e fundação. O que é fundação? Alicerce. Irmão, nós precisamos ter uma família que tenha raiz e alicerce no amor. Quem que é amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Irmão, se nós não tivermos uma família alicerçada, enraizada em Deus, não vai durar muito tempo. Nós vamos ter o que eu chamo de uma família inconstante. Pessoas inconstantes na família. Eu não sei se já passou por você, eu falo que família é tudo igual, né? Só muda de endereço. Mas sempre tem aquela pessoa da família que é assim, uma hora está bem, daqui a pouco já quer largar tudo e ir embora. Uma hora está mil maravilhas, daqui a pouco já quer vender tudo e desistir. Uma hora está no trabalho, está empregado, está casado, daqui a pouco quer sair do serviço, quer largar o emprego, quer desistir de tudo. Como é que faz para essa pessoa ficar, pastor, firme, não ser inconstante? Joelho no chão. Não tem outro jeito. Por quê? Olha o que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 13, verso 21. Segura aí que nós vamos voltar aí. Coloca ali na tela para mim. Mateus 13, 21, a importância da raiz, a importância do alicerce. Ó. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é do quê? Pouca duração. Quem não tem raiz em si mesmo, não dura muito tempo. Casamento que não tem a raiz em Cristo, em Deus, vai ser de pouca duração. Casa que não tem enraizada, que não está enraizada na palavra, que aqui está falando da palavra, né? É de pouca duração. E olha o que acontece, chegada a angústia e a perseguição por causa do quê? Da palavra. Porque isso acontece, quando alguém está buscando a palavra, vai vir luta, vai vir perseguição, vai vir angústia, logo o quê? Se ofende. O que é logo? Rápido. Rápido aquilo ofende a pessoa já quer desistir, já quer largar tudo, já quer abandonar tudo. Quantas mães desesperadas eu vejo, pastor, meu filho, pelo amor de Deus, ele estava bem, está tudo certo, daqui a pouco ele vira a cabeça e fala, vou embora dessa cidade, vou largar tudo, já quer vender tudo, já quer jogar tudo fora. O que a senhora precisa? Estar por esta causa de joelhos.
para que ele se mantenha, para que ele não dure pouco tempo, para que não seja de pouca duração. Às vezes você é casado com uma pessoa assim, pastor, não é meu filho, não é meu marido, ou a minha esposa, está bem, daqui a pouco vira a cabeça, já quer desistir de tudo, quer largar tudo. Como é que o senhor que é casado com a esposa assim, tem que estar de joelhos em oração? A senhora que o teu marido ainda é muito inconstante, a senhora tem que estar sempre de joelhos dobrados em oração. Porque senão vai ser de pouca o quê? Duração. A pessoa está na igreja, daqui a pouco já quer sair. A pessoa está no emprego, daqui a pouco já quer sair. A pessoa está casada, daqui a pouco já quer desistir do casamento. Essa inconstância. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos, meu irmão, para que haja raiz na nossa casa, na nossa família, meu irmão, vai ser de pouca duração. Sexta-feira nós estávamos falando aqui, o último versículo da campanha do Salmo 91, fala que Deus vai nos dar abundância de dias. E eu lembro que uma das coisas que nós batemos aqui nessa tecla foi isso. Deus disse assim, lhe darei abundância de dias. Teu casamento não pode ser de pouca duração, teu casamento tem que ter abundância de dias. O teu ministério, o meu ministério, não pode ser de pouca duração, tem que ter abundância de dias. A empresa que Deus te deu, ela não pode ser de pouca duração, tem que ter abundância de dias. Tudo que Deus lhe deu, irmão, não pode ser de pouca duração. Aquela coisa inconstante, está bem, daqui a pouco não está mais. Mas o que está faltando aí? Raiz. E para ter raiz, o que tem que fazer, pastor? Joelhos dobrados. Paulo fazia isso. Paulo falou assim, olha, para vocês permanecerem firmes, enraizados, fundados. Jesus falou algo parecido lá no capítulo 7, aí mesmo de Mateus, capítulo 7, verso 24. Presta atenção nisso, ó. Coloca ali para mim. 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Presta atenção. Escutar não muda nada. Você pode estar ouvindo, entrando por aqui, saindo por aqui. Mas olha o que ele está dizendo. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, põe em prática. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre o quê? Rocha. O que é rocha? Alicerce firme. O que vai acontecer, pastor? Versículo 25. Olha lá. Ele diz assim, ó. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. O que é isso, pastor? As lutas. E vem, irmão, vem para todo mundo. Desceu chuva, correu o rio, soprou o vento, combateram contra aquela casa. Só que olha o que aconteceu. E não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Diga glória a Deus. Não cai, irmão. Não cai. Estou falando para você, se tiver fundada, firmada na rocha, enraizada, se tiver um alicerce firme, não cai. Mas como que faz, pastor, para ter esse alicerce firme? Não pode entrar por aqui e sair por aqui. Tem que sair daqui e colocar em prática. Ah, pastor, mas isso não depende de mim. Não, irmão, você não sabe o papel que você tem. Eu sempre, quando eu falo a respeito de intercessão, eu lembro de Moisés. Você lembra de Êxodo capítulo 17? O Josué foi guerrear com Amaleque, lá embaixo, e o Moisés subiu o monte para ficar na presença de Deus. Moisés não estava com espada na mão para guerrear, Moisés não estava com lança, com nada. Moisés ficou lá só na intercessão, o Josué guerreando lá embaixo. Quando Moisés levantava a mão, o que acontecia? Josué começava a vencer, lembra? Começava a dar certo, começava a vencer o inimigo. O Moisés cansava e fazia o quê? Abaixava a mão, o que acontecia? O inimigo começava a vencer. Você acha que não tem nada a ver? Isso aí é muito forte. Você não sabe a importância que tem. Para de orar para você ver. Para de buscar. Para de dobrar os seus joelhos para você ver. Se esse alicerce não se abala. Ah, mas não tem nada a ver comigo. Não tem. Meu irmão, muitas vezes quem está no cume do monte está fazendo toda a diferença lá embaixo. Em quem está guerreando. Ah, meu marido não vem na igreja, mas ele só está dando certas coisas para ele porque a senhora está aqui orando. Ah, mas meu filho não vem na igreja, mas ele só está dando certas coisas para ele porque a senhora, que é a mãe, está aqui de joelhos dobrados. Está intercedendo, está lá de mãos levantadas. Se você parar, meu irmão, a coisa começa a se desandar. Sim ou não? Começa. Então não deixe de dobrar os seus joelhos, porque senão eles não terão raízes e nem alicerces. O que acontece quando não tem raiz e alicerce? A hora que vier a chuva, a hora que correr os rios, a hora que assoprar os ventos e combater contra a tua casa, ela vai cair. Porque não tem alicerce. Se não tem alicerce, não fica de pé. Quem está entendendo, diga amém. Volta lá para Efésios para a gente continuar.
Vamos chegando agora na quarta causa, tá? Já vimos a primeira, para que eles sejam espiritualmente fortes. Segundo, para que Cristo habite no seu coração. Terceiro, para que tenham raízes e alicerces firmes, não sejam inconstantes. E a quarta agora vai estar no versículo 18, presta atenção. Ele diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e o que mais? Profundidade. O que significa isso, pastor? Não entendi nada. Meu irmão, primeira coisa, nós temos que querer que a nossa família esteja com todos os santos. O que significa estar com todos os santos? Muda para mim a linguagem de hoje, que ali diz com todos os santos, mas a linguagem de hoje diz assim, ó, quer ver? Ó? Para que assim, junto com o povo de Deus. Onde está o povo de Deus? Onde o povo de Deus se reúne? Na igreja. Irmão, eu preciso lutar para que a minha família esteja junto com o povo de Deus, esteja na mesma fé. Eu lembro que quando nós começamos na igreja, o pastor ensinava uma coisa assim, foi muito forte naquela época para nós. A minha mãe, ela havia se desviado quando conheceu meu pai, depois ela voltou para Jesus, depois que se casou com ele, mas meu pai, ele vivia no espiritismo, ele servia a guias e um monte de coisa lá, e ele era perturbado. Meu pai, como eu já contei aqui várias vezes, ele via demônios nas janelas, os demônios iam perturbar ele durante a noite. O demônio colocou na cabeça dele que ele tinha uma doença e que ele ia morrer. Meu irmão, ele começou a emagrecer, e ele ia em médico, faltava virar ele do avesso e não achava nada. Por quê? Porque não tinha mesmo. Estava tudo aonde? Aqui, ó. O diabo colocou na cabeça dele que ele ia morrer. Tanto que eu já contei, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha lá guardado, falou assim, vamos fazer uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem porque eu vou morrer e eu quero que vocês fiquem com a boa memória, que vocês guardem aí esse tempo que nós vamos passar juntos. Não tinha muita condição, mas pegou o dinheiro para fazer viagem, porque achava que ele ia morrer, tinha certeza. Fizemos uma viagem, a gente que era pequeno, a gente amou, né? Sabia o que estava acontecendo, falou, agora eu posso morrer. E ele ia morrer se Deus não tivesse colocado a mão. O que o pastor ensinava? Irmão, a hora que você chegar na igreja, bate a mão no lugar que está do seu lado e fala assim, Deus, esse lugar aqui é do meu marido, é da minha esposa. Esse lugar aqui é da minha família. Faz a oração e fala, Deus, esse lugar está guardado para ele. Eu profetizo que o meu marido, a minha esposa vai estar sentado aqui. Meu filho vai estar sentado aqui. E o pastor começou a ensinar isso na igreja. Minha mãe começou a fazer. Palavras têm poder, tem ou não tem? E como tem? E ela chegava, a gente chegava, ele não queria saber, ela ia falar para ele, falava, mas já estou servindo Jesus. Ele achava que estava servindo também. Aí ela começou, Deus, esse lugar do meu marido. Por quê? O que nós temos que aprender? Quando Deus chama um da família, Deus não chama a pessoa sozinha. Deus sempre chama toda a família. Deus não chamou você para vir sozinho à igreja. Deus quer você, sua esposa, Deus quer você, seu marido, Deus quer você e seus filhos. Amém? Deus sempre chama a família, o chamado sempre é para todo mundo. Amém, Jesus? Então, ela começou a entender. Aí ela chegava, colocava a mão e falava, esse lugar aqui é do meu marido. Meu marido vai sentar aqui do meu lado. Em nome de Jesus. E foi indo. Um dia, a gente se arrumando para ir para a igreja, meu pai falou, hoje eu vou na igreja com você. Foi a primeira vez. Nunca mais saiu. Diga glória a Deus. Jesus libertou ele, saiu daquela vida. Ele encontrou a resposta que ele estava procurando. E Deus libertou minha família. Então eu tenho que orar. Deus, eu quero a minha família comigo na igreja. Eu quero meu filho comigo na igreja. Servindo a Deus. E não que seja aquele cristão raso. O que é o cristão raso? É aquela pessoa que vem para a igreja, mas só vem para a igreja. Mas não se aprofunda nas coisas de quem? De Deus. Não, Jesus, eu não quero só que venha para a igreja. Eu quero que venha para a igreja, mas conheça, como diz ali, ó, largura, comprimento, altura e o quê? Profundidade das coisas de Deus. Quero que seja firme mesmo. Não quero só que venha à igreja, como acontece muitas vezes. A pessoa vem à igreja, mas continua fazendo tudo igual, né? Continua bebendo, fumando, na vida errada. Não, eu quero que se aprofunde nas coisas de Deus. Pode isso, pastor? Como pode? Eu estava contando um testemunho que até me emocionou esses dias que eu vi de um pastor, e ele contando o seguinte, que ele nasceu na igreja, cresceu na igreja, né? Nasceu, modo de dizer, cresceu desde pequeno na igreja, mas com 14 anos, se eu não me engano, ele se desviou. E ele foi conhecer o mundão, mas aí ele entrou de cabeça mesmo, ele fala. E começou a usar droga e beber, e virou aquela loucura, virou um inferno a vida dele, e ele fez um inferno a vida da mãe dele. E ele chegou a escutar de pessoas falando para a mãe dele o seguinte, olha,
você não gerou uma pessoa, você não gerou um menino, você gerou um capeta, um demônio. As pessoas falavam para a mãe dele. Só que ele falou que uma coisa que ele nunca esqueceu, que ele chegava de madrugada, passava a noite inteira bebendo, usando droga, ele chegava de madrugada, a mãe dele vinha lá com o pijaminha dela, abria o portão e falava assim: entra, pastor, entra, profeta, pode entrar, homem de Deus, tua comida já está preparada. Estava lá o pratinho de comida dele quentinho, e ele ficava falando: meu Deus, coitada, minha mãe está louca, eu tudo cheio de droga, tudo cheio de bebida, doido desse jeito, ela me chamando de pastor, de profeta, de homem de Deus. E quando as pessoas falavam aquilo para ela, você gerou um demônio, ela falava assim: não, Deus falou comigo que eu gerei um homem de Deus, eu gerei um pastor, e o meu filho é um pastor. E foi se passando o tempo, e anos, ele daquele jeito, durante anos, ele naquela situação, e a mãe dele não desistia. Chegar de madrugada em casa daquele jeito, ela recebia ele honrando como se fosse um homem de Deus. É um pastor. Entra, pastor. Pode entrar, profeta, homem de Deus. E ele entrava. Hoje, terminar assim, para resumir a situação, ele é pastor da mãe dele, ele contou. Olha que orgulho da mãe. A mãe chama ele para orar, ele vai servir ceia para a mãe. A mãe chega para ele e fala: vamos orar, pastor? E ele serve a ceia para a mãe dele. Diga glória a Deus. Irmão, Deus muda. Deus faz um negócio profundo. Diga glória a Deus. Por que não? Ah, pastor, meu filho, aquele lá não tem jeito. Como não? Põe seus joelhos no chão para você ver. Estou falando para você. Não vai ser só alguém que vai vir na igreja, não. Quem sabe Deus faça dele até um servo, uma serva de Deus usado pelo Senhor. Amém, Jesus? Basta que você creia. Então, a quarta causa é essa, para que a nossa família, junto com o povo de Deus, se aprofunde nas coisas de Deus. Amém, Jesus? Conheça, como diz ali, largura, comprimento, altura e profundidade. Diga graças a Deus, de tudo que Deus tem. E, finalmente, a última causa está no versículo 19. Ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de quem? De Deus. O que é ser cheio de toda a plenitude de Deus, pastor? Eu vou pedir para o Leonardo mudar. Olha lá, a linguagem de hoje vai ficar mais claro para você. Ele diz assim, ó: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Então a plenitude de Deus, fala comigo assim, a natureza de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Vou explicar para você do jeito que o Espírito Santo falou comigo. Eu não sei se na sua família tem, porque na minha tem. Pessoas de natureza difícil. Achei que era só na minha. Tem, não tem? Que a gente chama aí, vamos dizer assim, de natureza difícil, para não falar natureza ruim. Né? Pastor, olha, fulano tem uma natureza. Pensa na natureza. O que é a natureza? É o que é natural da pessoa. Só que, quando a pessoa realmente conhece a Cristo, e para isso, você tem uma pessoa de natureza difícil na tua casa, você tem que fazer o quê? Por essa causa, estar de joelhos. Não, pastor, mas aquele lá tem uma natureza tão ruim, aquele lá não muda não. Muda, estou falando para você. Se você, meu irmão, crê, essa pessoa será completamente cheia, como está dizendo ali, encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. A natureza de quem? De Deus. Eu estou falando para você porque eu já vi gente de natureza difícil, de natureza ruim, que quando nasceu de novo, se foi cheio da natureza de Deus, ninguém nem conhecia. As pessoas falam assim, ó, fulano de tal, se você conhecesse ele antes de Jesus, você não fala que é essa pessoa. Tem como? Tem. Estou falando para você. Eu sempre dou o exemplo do meu sogro, a minha esposa fala. Meu sogro hoje, ele é um homem que quando ele vai falar das coisas de Deus, ele começa já até a chorar, até fica emocionado. E ela fala assim, ó, se você tivesse conhecido o meu pai antes de Jesus, você não falava que é essa pessoa que é hoje. Muda, pastor. Meu irmão, se você crer, se você se colocar de joelhos por essa causa, Deus muda a natureza, até a natureza mais difícil é transformada pela natureza de Deus. Mas como é que acontece isso? Através do novo nascimento. Se você tem alguém de natureza difícil, dobra os seus joelhos e fala, Deus, eu não vou desistir enquanto essa pessoa não nascer de novo. Aquele ditado que diz lá fora, lá, que pau que nasce torto,
morre torto. Mentira. Na Bíblia não tem isso. Pode ter certeza que Deus transforma. Vou te dar um exemplo só na Bíblia, um homem chamado Saulo de Tarso. Pensa no homem de natureza ruim. Um homem que tinha prazer de matar. Pegava cristãos e matava. Colocava cristãos para ser apedrejado e ainda assistia. Assistia. Deus transformou esse homem, meu irmão, de Saulo em Paulo. Homem completamente cheio do Espírito Santo. Temente, cheio da glória de Deus. Transformou completamente. Diga glória a Deus. Deus transforma. Falo para você, não desista daquela pessoa não. Pastor, é o meu marido, pensa na natureza. Mas pastor, o vô era assim, o pai era assim, o filho tem a mesma natureza. Mas Jesus quebra essa natureza que vem passando de geração em geração. Jesus quebra essa maldição. Quebra, pastor, quebra. Mas para isso, por essa causa, alguém tem que estar de joelhos. Se alguém tiver, meu irmão, Deus pode fazer. Deus pode pegar até a natureza mais difícil e quebrantar. Mas tem que ter alguém por essa causa de joelhos. Você está disposto? Se você tiver, através da sua vida, Deus vai mudar a natureza daquela pessoa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos lembrar 5 causas? De novo, pega aí sua folhinha. Primeira causa, para que sejam espiritualmente fortes. Segunda, para que habite Cristo no vosso coração. Terceira, que nós falamos bastante também, tenha raízes e alicerces firmes em amor e não sejam inconstantes. Quarta causa, para que junto com o povo de Deus, aonde? Na igreja, se aprofundem nas coisas de Deus e não sejam rasos. E a quinta e última causa, que sejam completamente cheios da natureza de quem? De Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Você já entendeu o nosso propósito,